Olá, a paz do nosso Deus a todos. Me chamo Gilson Gonçalves da Silva. Sou evangelista da Casa do Senhor na Catedral da Assembleia de Deus, em Parque São Bento, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brasil. A história do próximo rei de Judá, chamado Acasias, filho de Jeorão e Atália. Acasias foi tudo de ruim perante os olhos do Senhor. É nesse momento que você se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações, apertando o sininho. Então vamos para o vídeo. Ascensão de Acasias ao trono. Após a morte de seu pai Jeorão, Acasias, o único filho sobrevivente do rei, assumiu o trono de Judá, tornando-se o sexto monarca a governar o Reino do Sul. A transição de poder ocorreu em um momento de crise e incerteza para Judá, com uma nação enfrentando tantas ameaças externas quanto ao descontentamento interno. Acasias tinha apenas 22 anos quando foi coroado rei, e seu reinado durou apenas um ano, marcado por turbulências e decisões impetuosas que aceleraram sua queda. Desde jovem, Acasias foi profundamente influenciada por sua mãe, Atália, uma mulher de personalidade forte e ambições desmedidas. Ela era filha de Acabe e Jezabel, uma notória rainha de Israel, conhecida por promoverem o espírito a Baal e por se oporem aos profetas do Deus de Israel. Assim, o legado de idolatria e corrupção que cercava a casa de Acabe acabou se espalhando até Judá por meio de Atália. Sob a influência de sua mãe, Acasias cresceu em meio à idolatria. Com a coroação de Acasias, Atália teve uma oportunidade de ampliar sua influência e consolidar o poder em Judá. Como rainha-mãe, ela manipulava os assuntos do reino e incentivava o filho a seguir o mesmo caminho de seus antecessores do Reino do Norte. A idolatria se intensificou durante o governo de Acasias, com altares dedicados a Baal e outras realizações surgindo em várias partes do território. As práticas religiosas distantes dos preceitos de Deus tornaram-se comuns e o povo foi levado a seguir esses costumes estrangeiros. Além de cair na idolatria, Acasias também formou alianças perigosas com o Reino do Norte, governado por sua família materna. Essas alianças, motivadas em parte pelos laços familiares com a casa de Acabe, aproximaram Judá dos costumes e pecados de Israel. Acasias acreditava que uma união com o Reino do Norte poderia fortalecer sua posição e garantir proteção contra as ameaças dos inimigos, especialmente os sírios. Mas essas decisões acabaram levando Israel ao fracasso. A falta de experiência de Acasias na liderança, combinada com sua dependência da orientação de Atália e a influência negativa do Reino do Norte, rapidamente tornou seu reinado um período de apostasia e declínio espiritual em Judá. A promessa de um governo justo e fiel ao Senhor, como o de Davi, foi deixada por um governo frágil e prejudicado, que se tirou dos princípios divinos e abraçou práticas ímpias. Os avisos dos profetas não foram ouvidos, e a idolatria ganhou cada vez mais espaço na vida do povo de Israel. A aliança com Jorão, rei de Israel Acasias, ao assumir o trono de Judá, encontrou um reino enfraquecido tanto espiritual quanto militarmente. Buscando formas de consolidar seu poder e proteger Judá das ameaças crescentes, decidiu se aliar ao Reino do Norte, governado por seu tio Jorão, filho de Acabe e Jezabel. A aliança entre os dois reinos parecia natural, dada a relação familiar, mas também envolvia uma estratégia militar importante para enfrentar Hazael, o novo e ambicioso rei da Síria, que estava determinado a expandir seu território. A cidade de Ramote, que estava determinado a expandir seu território. A cidade de Ramote Gileade, localizada na região leste do Rio Jordão, era um ponto estratégico e objeto de disputa entre Israel e a Síria há anos. A aliança de Acasias com Jorão visava unir forças para reconquistar esse território e impedir o avanço sírio. Acasias acreditava que uma vitória militar não apenas fortaleceria seu reinado, mas também solidificaria os laços entre Judá e Israel. No entanto, essa aliança se mostrou perigosa, pois Acasias se associou com uma dinastia marcada pela idolatria e pela oposição aos profetas de Deus. A batalha em Ramote Gileade foi intensa, e os exércitos de Israel e Judá enfrentaram uma forte resistência dos sírios. Durante o combate, Jorão foi gravemente ferido por uma flecha e teve que ser retirado do campo de batalha. Acasias, preocupado com a condição de seu tio, decidiu visitá-lo em Jezreel, onde Jorão se recuperava dos ferimentos. Essa decisão de acompanhar Jorão em um momento crítico declarou lealdade familiar, mas também político. Enquanto esteve em Jezreel, Acasias não apenas ofereceu apoio a Jorão, mas também se envolveu em assuntos políticos do Reino do Norte.
A influência de Jezabel e a cultura religiosa de Israel continuaram a se infiltrar na vida de Acasias, afastando-o ainda mais dos caminhos de Deus. Profetas e sacerdotes fiéis em Judá alertavam sobre os perigos de seguir os passos de Israel, mas Acasias estavam comprometidos com sua aliança com Jorão, ignorando os sinais de que sua decisão estava levando Judá para um caminho de apostasia. A aliança com Jorão fortaleceu os laços com o Reino do Norte, mas teve consequências graves para Acasias e Judá. Ao se associar com uma casa repleta de idolatria, ele trouxe sobre si e seu reino a mesma expressão que pairava sobre os descendentes de Acabe. O envolvimento de Acasias com o Reino do Norte se tornaria um ponto crucial para os eventos trágicos que se seguiriam, culminando em uma decadência espiritual mais contundente e mais degradante que o povo se encontrava. Jeú se levanta contra a casa de Acabe. Enquanto Acasias estava em Jezreel, oferecendo apoio ao seu tio Jorão, que se recuperava dos ferimentos sofridos em Ramote-Gileade, um movimento decisivo estava acontecendo em Israel. Jeú, um comandante do exército, foi ungido por um dos discípulos do profeta Eliseu, cumprindo uma ordem dada por Deus para eliminar a casa de Acabe e purificar o reino da idolatria. Essa unção deu a Jeú autoridade divina para agir como instrumento de julgamento de Deus sobre uma dinastia corrupta e idólatra. Com um senso de urgência e uma missão clara, Jeú partiu imediatamente para Jezreel, declarou o protesto de Jorão e eliminou qualquer influência remanescente de Acabe. Ao se aproximar de Jezreel, a chegada de Jeú foi avistada de longe, e Jorão, ainda debilitado, decidiu sair em sua carruagem para encontrar o comandante e perguntar sobre seus interesses. Acasias, que estava com ele, acompanhou Jorão, sem saber que os acontecimentos que se pensariam ali selariam os seus destinos. Quando Jorão descobriu que Jeú não vinha em paz, mas sim com interesse de vingança e justiça, ele tentou fugir desesperadamente, exclamando: "Traição, Jeú!" No entanto, não havia escapatória. Jeú atirou uma flecha certeira, atingindo Jorão no coração e matando-o instantaneamente. Acasias, ao ver a morte de seu tio, percebeu o perigo iminente e também tentou fugir do local. Ele virou sua carruagem em direção a Bet-Hagé, buscando desesperadamente escapar do julgamento que se aproximava. Jeú não estava disposto a deixar Acasias escapar tão facilmente. Ele ordenou que seus homens o perseguissem, e a caça ao rei de Judá começou. A fuga de Acasias foi curta. Ele foi ferido perto de Gur, próximo a Ibleão, e conseguiu fugir para Megido, onde acabou morrendo devido aos ferimentos. Assim, o reinado de Acasias terminou de forma trágica, com apenas 1 ano no trono. Sua morte marcou não apenas o fim de sua breve liderança, mas também o início de um período de idolatria para o povo de Judá. A queda de Acasias representou o impacto devastador das escolhas que ele e sua família fizeram ao se afastarem dos caminhos de Deus. O envolvimento com a casa de Acabe e a idolatria trouxe julgamento sobre ele e sua linhagem. O destino de Acasias serviu como um lembrete para Judá das consequências de se afastar do Senhor e se aliar com aqueles que são desobedientes e já tenham uma predisposição para o pecado da desobediência. Após a morte de Acasias, a situação em Judá tornou-se caótica. Sua mãe, Atália, teve a oportunidade de tomar o poder e instaurar seu próprio governo. Determinada a eliminar qualquer ameaça ao seu domínio, Atália tentou o extermínio de toda a descendência real de Davi. Ela buscava consolidar o trono para si, destruindo qualquer herança legítima que pudesse trazer perigo para o seu intento de ter o poder absoluto em suas mãos. No entanto, uma criança foi salva desse massacre. Joás, filho de Acasias, foi resgatado por sua tia Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada. Ela escondeu o menino no templo do Senhor, onde ele se escondeu em segurança por 6 anos, enquanto Atália governava Judá com mão de ferro. O reinado de Atália foi marcado por um aumento drástico na idolatria e no estímulo a Baal, além de uma perseguição ao culto a Deus de Israel. O templo do Senhor, que havia sido o centro de inspiração em Jerusalém, foi negligenciado. Altares foram construídos para afrontar a Deus. O povo de Judá sofreu sob o governo de Atália, vendo o desvio espiritual da nação e a decadência moral que se instalou. Mesmo assim, havia uma esperança oculta no templo, a esperança de que Joás um dia viesse ascender ao trono de Judá. Com o passar dos anos, o sacerdote Joiada, que havia protegido Joás e garantido sua segurança no templo, iniciou um planejamento para restaurar o trono legítimo de Judá.
Ele sabia que a hora do colapso ou do reinado opressivo de Atália estava se aproximando. Com cautela, Joiada iniciou uma reunião de apoio entre os sacerdotes, levitas e líderes do exército, formando uma conspiração para coroar Joás como o legítimo rei. A estratégia envolveu manter os preparativos em segredo, de modo que Atália não suspeitasse de nada. No dia designado, Joiada celebrou uma cerimônia especial no templo, onde Joás seria coroado diante do povo e ungido como os verdadeiros herdeiros de Davi. Com o apoio das tropas leais e dos sacerdotes, Joiada planejou cercar o palácio, onde os nervos estavam aflorados. O povo não suportava mais o reinado de Atália. Enquanto os preparativos avançavam, havia um clima de esperança e tensão entre os fiéis, que ansiavam pelo fim do governo tirânico de Atália. A restauração do culto ao Senhor e o retorno à aliança com Deus eram os desejos ardentes do povo. Joás é ungido rei de Judá, 2 Crônicas capítulo 23, vers. 1 ao 11. No 7º ano, Joiada convocou os capitães dos cários e da guarda, reunindo-se com eles na casa do Senhor. Ele fez uma aliança, exigindo que jurassem na presença do Senhor. Em tom de autoridade a qual ele tinha, embora sua autoridade seria eclesiástica, ordenou: "Isto é o que vocês devem fazer. 1/3 de vocês que entram em serviço no sábado ficam responsáveis pela guarda do Palácio Real, outro terço ficam no portão sul e o restante no portão atrás da guarda. Assim, vocês protegerão e defenderão este palácio. Os 2 grupos que terminam o serviço no sábado devem proteger a casa do Senhor ao lado do rei. Você deve cercar o rei, cada um armado." Os capitães de 100 obedeceram a todas as instruções do sacerdote Joiada. Cada uma das instruções de seus soldados, tanto os que começavam quanto os que terminavam o serviço no sábado e os trazidos ao sacerdote. Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que entregaram ao rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Os guardas se posicionaram, armados, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, abrangendo o altar e o templo, formando um círculo em torno do rei. Então Joiada apresentou Joás, filho do rei, colocou a coroa em sua cabeça e lhe deu o livro do testemunho. Eles o proclamaram rei, o ungiram, aplaudiram, exclamando: "Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei para sempre!" Quando Atália ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi até onde estavam, na casa do rei. Os capitães e os tocadores de trombeta estavam ao lado do rei, e todo o povo o exaltava, desejando vida ao rei. Vida ao rei! Atália então exclamou: "Traição! Traição!" Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães das tropas, dizendo: "Façam-na sair entre as fileiras e a matem, mas não a matem na casa do Senhor." Então eles a prenderam, e ela foi levada pelo caminho da entrada dos cavalos até o palácio real, onde foi morta. Joiada distribuiu uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, comprometendo-se a ser o povo do Senhor. Ele também fez uma aliança entre o rei e o povo. Assim, todo o povo da terra entrou no templo de Baal, derrubando e destruindo seus altares e imagens. Mataram o sacerdote de Baal em frente ao próprio altar. O sacerdote Joiada colocou guardas na casa do Senhor. Reuniu os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos conduziram o rei da casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão da guarda. Joás então se assentou no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou. A cidade ficou tranquila após a execução de Atália à espada, junto ao palácio real. Joás tinha apenas 7 anos quando começou a reinar em Judá. Se você gostou dessa narrativa e deseja conhecer mais sobre a história dos reis de Judá e suas lições, inscreva-se no nosso canal. É muito fácil, basta clicar no botão de inscrição abaixo. Deixe seu like se este vídeo falou ao seu coração e compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos saber o que você achou e como essa história impactou sua vida. E para não perder nenhuma atualização, ative o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os novos vídeos que postamos, repletos de ensinamentos e mensagens de promessa. Até a próxima!